Olá você, seja muito bem-vindo ao treinamento de cilindros hidráulicos revisão 01 e nesse oitavo módulo aqui a gente vai falar sobre retrabalho de peças, tá? Então, isso aqui é algo que acontece muito na indústria, tá? Então, retrabalho de peça, apesar de não ser uma coisa muito desejável, é algo que acontece bastante. Então, nessa primeira aula eu vou dar uma introdução aí, falar sobre retrabalho de peça e peça morta e depois a gente vai ver na prática como funciona isso dentro de um cilindro hidráulico, tá? Então vamos lá. Para começar, a gente vai ter duas situações aqui, tá? Então a gente vai ter o retrabalho de peça e a peça morta, tá? Então, o que é essas duas? Deixa eu colocar aqui. Essas duas situações: retrabalho de peça e peça morta. Peça morta é quando, durante o processo de fabricação ou de manufatura, né, como queira falar, é a mesma coisa, acontece que essa peça ela fica fora das medidas especificadas no desenho. Pode ser uma peça, um conjunto, ou até mesmo uma máquina inteira, um equipamento inteiro. Ele fica fora do especificado em projeto e quando não é possível fazer um retrabalho, é um termo utilizado na indústria, fala-se que a peça está morta, tá? A peça morta é aquela peça que não é mais possível ser utilizada em um projeto, em uma máquina. E o destino dela é sucata, tá? Então, quando a peça está morta, não tem outra solução, é sucata. Mas a gente pode fazer um parêntese ali, que antes da peça estar morta, a gente tem dois tipos de retrabalho, tá? A gente tem o retrabalho de peça. O que ele é? A peça está morta, tá? O cara lá no corte errou a medida, a peça não serve mais não dá para usar ela daquele jeito na máquina ou no equipamento. Então o que acontece? A gente verifica se a possibilidade do retrabalho antes do descarte da peça. Antes de falar que ela está morta, a gente verifica a possibilidade do retrabalho. E a gente tem duas situações do retrabalho. Eu posso fazer um retrabalho para que essa peça chegue nas medidas originais. Então vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma haste, aí o cara lá na serra começou a cortar e o certo dessa haste, o comprimento dela era 1050, tá? Deixa eu marcar aqui, ó, 1050, esse seria o comprimento da haste. Só que aí o cara lá na serra se enganou na hora da medida lá de ver a trena, ou pode ser N motivos, tá? Em vez de cortar com 1050, ele cortou a haste com 1500, tá? Ele cortou a haste maior. Então nessa possibilidade aqui, o retrabalho é um retrabalho mais simples, que a gente consegue chegar na medida. Então aqui a gente pode cortar esses 450 milímetros que está mais. Esses 400 milímetros pode ser que ele vá para sucata, ou ele pode ser guardado no estoque também para fazer outras peças menores, mas então aqui é um retrabalho que a gente consegue utilizar a peça, né, aquela peça inicial, para o primeiro fim devido dela, ok? Marca aqui, ó, comprimento, ok. E a segunda situação, a gente pode utilizar esse mesmo exemplo, só que invertido agora. A medida da haste correta era 1500, tá? Vamos supor agora aqui, não, vamos trocar o número para não confundir, né? Vamos dar um exemplo aqui, que agora a medida correta da haste era 2055, esse era o comprimento correto. Só que o cara lá na hora de cortar a haste, ele cortou com 2000, sei lá, ele errou lá na hora e cortou com 1555, cortou menor, tá? Aí o que acontece? Esse tipo de retrabalho aqui eu não consigo, porque eu não consigo chegar a aumentar essa haste para chegar na medida que eu preciso. Porém, esses 1055, eu posso voltar ele para o estoque, deixar ele guardado lá no estoque e pegar uma outra matéria-prima para fazer essa haste no comprimento de 2055, mas eu também posso pegar essas hastes que foram cortadas aqui
eu posso picar elas para fazer olhar dianteiro, ou eu posso cortar elas para fazer hastes de tamanhos menores, né, de comprimentos menores para cilindros menores. Então eu tenho essa opção aí. Pessoal, e agora como vai funcionar esse módulo, tá? Essa aqui foi a forma... Opa, faltou um acento aqui. Essa aqui foi a forma que eu achei mais interessante para a gente estar vendo na prática isso, tá? Porque o que acontece? Aqui, ó, eu dei o exemplo apenas com números, né? Talvez não tenha ficado muito claro, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou simular o erro de uma peça, né? O retrabalho de uma peça nesse projeto desse cilindro hidráulico aqui. Então, como que vai funcionar? Eu tenho aqui, ó, o cilindro hidráulico com as medidas deles, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou ir lá no ambiente 3D, eu vou alterar o comprimento, o diâmetro de uma peça, tá? Para ver como que ela vai se comportar aqui no ambiente 2D, a gente vai ver as medidas que vão ser alteradas, e aí eu vou dar a solução, né? Eu vou falar para vocês aonde a gente pode estar mexendo para fazer esse retrabalho nessa peça, beleza? Então é isso aí, é como vai funcionar essa aula, na verdade esse módulo todo aqui, tá? Então a gente vai estar alterando, né? Forçando um erro aqui no projeto para a gente ver a alteração e depois tá vendo aí aonde a gente pode mexer e o que a gente pode mexer para compensar aquele erro, aquela falha, tá? Então é isso aí, pessoal, a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado e não se esquece, avalie o curso aqui embaixo com 1 ou 5 estrelas e qualquer dúvida a gente está lá disponível no WhatsApp. Forte abraço a todos e a gente se vê na próxima aula.